Thor contra Raiden, dois deuses do trovão, um dos salões de Asgard, outro dos céus do reino da terra. Ambos protegem seus mundos desde antes da história registrada. Ambos controlam os raios e ambos realmente fariam você repensar suas escolhas de vida se os encontrasse em um beco escuro. Mas em uma luta pra valer entre os dois, bem, quem será o último a ficar de pé? Vamos descobrir. Thor, filho de Odin, é o deus do trovão de Asgard, um dos membros fundadores dos Vingadores e filho de Odin, o pai de todos de Asgard, e Gaia, a deusa ancestral da Terra. Combinando o poder dos dois mundos e armado com seu poderoso martelo encantado Mjolnir, Thor é possivelmente o maior e mais poderoso defensor de ambos. Agora Thor sempre foi um deus e herói incrivelmente poderoso, um dos Vingadores mais fortes, tendo como únicos rivais de verdade alguém como o Hulk ou o Sentinela. Thor sempre foi um dos heróis mais fortes da Marvel, capaz de destruir montanhas ou até planetas com cada soco que dá, ou toda vez que gira o Mjolnir. Ele ameaçou tirar a Terra de órbita enquanto disputava a queda de braço com Hércules. Ele conseguiu erguer e levantar a serpente de Midgard, uma cobra que é muito maior do que a Terra. Ele superou a força esmagadora de 20 planetas diferentes e, em um dos melhores feitos de força de todos os quadrinhos, Thor conseguiu dominar a máquina do mundo. Era uma máquina construída no próprio núcleo de Yggdrasil, possuindo todo o poder da árvore. E caso você não saiba, Yggdrasil é essa superestrutura que sustenta todos os 9 reinos, que na verdade são confirmados como universos de espaço-tempo distintos e separados. Então isso é insano. E curiosamente, não é a única vez que Thor já mexeu com Yggdrasil antes. Quando ele era apenas um bebê, ele conseguiu sacudir todos os galhos da árvore e todos os reinos nos galhos só com seus gritos. Ele já quebrou as raízes de Yggdrasil antes. E ele conseguiu dominar e derrotar Mitos, um ser que possuía todo o poder da árvore. Então Thor de algum jeito tem força em nível universal só por fazer coisas assim. Ele também é muito resistente. Assim como Thor é forte, ele é igualmente resistente. Ele consegue regularmente aguentar socos de todos os tipos de vilões que são fortes o suficiente para destruir planetas com seus ataques, suportar tudo isso e continuar lutando. E isso sem nem mencionar todas as vezes em que ele sobreviveu diretamente à destruição de planetas ou conseguiu sobreviver tranquilamente dentro do núcleo de estrelas, além de resistir a rajadas de energia que podem facilmente explodir planetas inteiros. Até ataques que conseguem matar praticamente todos os outros heróis resistentes por aí, enquanto o Thor é o último de pé. E claro, nada disso realmente conta o fato de ele ser imune à manipulação da matéria, do tempo e a diferentes formas de magia, além de se segurar contra a manipulação da alma ou telepatia. Como eu disse, Thor é muito resistente. E se Thor algum dia se machucar, bem, isso não significa que ele está fora da luta. Ele consegue lutar mesmo faltando partes importantes do corpo ou órgãos vitais. Ele consegue suportar praticamente qualquer ferimento que recebe, e até mesmo a resistência dele é insana. Ele poderia lutar contra o Hulk por um século ou batalhar contra Zeus por meses a fio. E claro, não dá para falar do Thor sem mencionar seus raios e o Mjolnir. Thor com certeza sabe como lançar aquele martelo. Ele já conseguiu ferir todo mundo, desde o Hulk até Mangog e até mesmo o Superman, com apenas um golpe do martelo. Mas embora seja realmente eficaz para destruir coisas, essa não é a única coisa que o Mjolnir pode fazer. Ele pode disparar rajadas de energia poderosas, fortes o suficiente para lançar um inimigo da Terra direto para o núcleo do Sol. Ele também pode absorver energia, como absorver ataques de Thanos ou até mesmo energia equivalente à de uma estrela. Ele pode abrir diferentes portais pelo espaço, ou até permitir que Thor teletransporte a si mesmo e outros para diferentes reinos através da Árvore do Mundo. E claro, tem um raio. Ele já conseguiu lançar raios poderosos o suficiente para destruir luas ou planetas. E junto com isso, bem, ele já conseguiu invocar chuvas, ventos e tempestades que também já ameaçaram destruir planetas antes. Mas é o seguinte, como se tudo isso já não fosse suficiente. Bem, Thor recebeu alguns upgrades de poder massivos recentemente.
Tipo, por mais poderoso que ele já fosse antes. E por mais poderoso que ele sempre tenha sido, agora ele está em um nível totalmente diferente. Para começar, Thor agora tem a força de Odin e todos os poderes de Odin que vêm junto com ela. E ele está significativamente mais forte e poderoso agora, a ponto de ferir e derrotar facilmente vilões com quem ele realmente teve dificuldades no passado. Tipo, não só jogando uma das versões mais fortes do Hulk de todos os tempos pra lá e pra cá, mas também fazendo o mesmo com Odin e Thanos. Ele está definitivamente mais forte do que antes. Poxa, ele foi o único que conseguiu rivalizar com Nu em força, que literalmente tinha acabado de partir o Sentinela ao meio. Thor também está definitivamente muito mais resistente, capaz de aguentar alguns dos ataques mais devastadores que você já viu e continuar lutando. Mas o maior destaque para Thor agora são todos os aprimoramentos e aumentos de poder que ele recebeu ao longo do tempo. Francamente, é ridículo. Além da força de Odin, bem, Thor também tem acesso à força Fênix agora. Então isso é insano. Ele conseguiu drenar o poder de Galactus, então ele pode ou não ainda ter acesso ao poder cósmico. E além disso, ele drenou o poder de Zeus e agora tem todo o poder dele também. Basicamente, Thor está imparável. Ele está provavelmente mais poderoso do que jamais esteve antes. Raiden é o deus do trovão e o protetor do reino da terra. Por milênios, ele defendeu seu reino de ameaças de outros mundos, como Shao Kahn e seus guerreiros do Exoterra, ou Chinook e suas hordas de demônios do submundo. Sábio e poderoso, Raiden assumiu para si a responsabilidade de orientar os competidores escolhidos do Reino da Terra para o antigo torneio Mortal Kombat. Raiden é o deus do trovão e do relâmpago, e por isso ele é imensamente poderoso e tem controle total sobre a eletricidade. Ele pode invocar raios com um pensamento, projetar eletricidade de suas mãos que pode paralisar, matar ou forçar o corpo de um oponente a se mover para onde ele quiser. Ele pode criar campos de força e lâminas feitas de eletricidade, invocar pequenas esferas elétricas que podem agir como armadilhas em uma luta. Ele pode até usar a eletricidade em conjunto com telecinese para mover objetos sem tocá-los fisicamente. Ou Raiden pode ir além, formando tempestades massivas que mudam o clima e canalizando eletricidade através dos seus membros para deixar seus golpes ainda mais poderosos. Ele geralmente fica nos bastidores nos jogos e raramente luta, mas quando luta, foi capaz de enfrentar o próprio Quan Chi e Shang Tsung. Ele se vira bem na maior parte da luta. O Deus do Trovão é dotado de clarividência e tem a habilidade de ver o futuro em seus sonhos ou simplesmente visualizá-lo em sua mente. Ele também pode usar a eletricidade para curar e ressuscitar outras pessoas, além de ter a habilidade de se teletransportar para outro lugar, geralmente desaparecendo e reaparecendo atrás de seu oponente. Mesmo sem todos os seus poderes divinos, Raiden possui milênios de experiência, além do conhecimento de 750 formas de Jiu-Jitsu e outras 3 artes marciais. Ele não deve ser subestimado mesmo em sua forma mortal. Ele é bem versado na arte do Bojutsu, a arte de lutar com o bastão Bo. E ao longo dos anos, Raiden usou consistentemente o bastão Bo para dizimar seus oponentes. Ele também é um lutador absolutamente brutal. Ele não tem problema nenhum em matar seus inimigos, geralmente fazendo isso de maneiras bem cruéis e horripilantes. Então quem vence? Bem, vamos analisar. Agora, ambos esses heróis conseguem manipular relâmpagos e controlar a eletricidade. Então quem vence? Bem, vamos analisar. 2 deuses do trovão, um dos salões de Asgard, outro dos céus do reino da terra. Ambos controlam relâmpagos, ambos fazem isso há milhares de anos. E ambos são realmente alguns dos seres mais poderosos em seus respectivos universos. Mas é o seguinte, os universos deles não têm o mesmo tamanho, e essa diferença é o que define toda essa luta. Vamos analisar isso. Raiden não é brincadeira. Vamos deixar isso claro primeiro. Esse é um cara que protege o reino da Terra desde antes da história registrada, que ascendeu ao status de Deus Ancião depois de derrotar Chinook, que pode se teletransportar entre reinos e manipular o clima em uma escala gigantesca. Dominou 750 variedades de Jiu-Jitsu, 750. O cara não faltou ao treino de perna, nem ao de braço, aliás, aparentemente a treino nenhum. Ele enfrentou a Deadly Alliance de uma vez.
Ele já enfrentou Shao Kahn. Ele já foi a última linha de defesa de todo o seu universo mais vezes do que qualquer um pode contar. No universo de Mortal Kombat, Raiden é Elite, do topo da cadeia alimentar. O problema é que ele está prestes a lutar contra alguém que está numa cadeia alimentar muito mais extensa. Thor está operando em uma escala que leva um tempo para processar completamente. Esse é um cara que levantou a serpente de Midgar, uma criatura que dizem ter aproximadamente metade do peso do próprio planeta Terra, e isso nem chega perto do feito de força mais impressionante dele. Ele sobreviveu sendo esmagado pelo peso de 20 planetas simultaneamente. Ele resistiu a um ataque que era 1000 vezes mais quente do que a superfície do Sol, sem sofrer ferimentos significativos. Ele abriu um buraco na armadura de Exeter, o Exterminador, um Celestial, um dos seres cósmicos mais poderosos da Marvel. E a força desse único golpe foi sentida em todo o planeta. Ele já enfrentou o Surfista Prateado, que já conteve energia de 2 universos, e o Hulk, que canaliza o poder de 2 universos. E o próprio Odin confirmou que Thor sempre segura seus poderes mais exóticos, o que significa que o que vimos nas histórias nem é o verdadeiro limite dele. É com esse cara que Raiden vai entrar numa luta. Agora os dois usam raios, e o instinto é pensar que isso iguala as coisas, certo? 2 deuses do trovão, habilidades parecidas, luta equilibrada. Na verdade não é assim que funciona, porque Thor não usa apenas raios. Ele é a personificação viva disso em uma escala cósmica. Ele não é afetado por temperaturas 1000 vezes mais quentes do que o Sol. A eletroquinese de Raiden, por mais impressionante que seja no universo de Mortal Kombat, opera com uma fração desse nível de energia. Atirar raios no Thor é como tentar afogar um peixe, esse é o elemento dele, é onde ele vive. O principal ataque ofensivo de Raiden, aquilo em que ele baseou todo o seu estilo de luta, basicamente não faz nada contra o oponente dele nessa luta. Isso é um problema. O que o Raiden tem que pode ameaçar Thor? Bem, a melhor chance dele é a forma etérea, tornando-se pura energia, se teleportando no meio da luta, tornando-se impossível de ser pego. E sinceramente, isso é real. O Thor não pode acertar o que não consegue alcançar, e a mobilidade do Raiden nessa forma é realmente de elite. Ele pode tornar essa luta extremamente frustrante por um tempo. Sua precognição o alerta antecipadamente sobre ataques iminentes. Suas artes marciais são de nível mundial. Ele é inteligente o suficiente para saber que não pode ficar na frente do Thor e trocar golpes. Aqui está o problema. Sobreviver não é uma condição de vitória. Correr pela arena, evitando Mjolnir indefinidamente, não é vencer o Thor, é só adiar o inevitável. E o poder ofensivo do Raiden, em qualquer forma, não ameaça alguém que aguenta golpes de oponentes em nível multi-universal. Todas as ferramentas que o Raiden tem, raios, golpes físicos, manipulação do clima, esbarram na mesma barreira. Thor já absorveu e sobreviveu a coisas piores de oponentes mais fortes e continuou lutando. E ainda tem um ataque suicida, Raiden liberando toda a sua essência divina em uma explosão massiva, o último recurso extremo. Parece assustador, exceto pelo fato de que sabemos exatamente o que esse ataque faz em sua potência máxima. Raiden parte para um ataque kamikaze total contra o Naga, libera tudo, se destrói completamente e arrasa o palácio ao redor. E o Naga fica completamente ileso. Um vilão de Mortal Kombat, alguém que está significativamente abaixo do nível do Thor. Se a maior bomba que Raiden poderia lançar não arranha ele, não vai incomodar o cara que sobreviveu à pressão esmagadora de 20 planetas. O ataque suicida não é condição de vitória aqui, é quase uma nota de rodapé. Thor vence, e sinceramente não é tão disputado assim quando você analisa os números. Raiden ele pode ser um dos maiores deuses do trovão da ficção, e no universo dele ele é praticamente intocável. Mas Thor está operando em uma escala cósmica que o universo inteiro de Mortal Kombat simplesmente não alcança. O raio não funciona. A diferença física é enorme. O ataque suicida não funciona, e o Mjolnir, nas mãos de alguém com a força e experiência de combate de Thor, é uma arma para a qual Raiden não tem resposta. A luta parece competitiva por um tempo. Raiden é inteligente e ágil demais para apenas ficar parado e ser atingido. Mas eventualmente Thor encurta a distância, e quando isso acontece, termina rápido. 2 deuses do trovão, uma luta, e sinceramente, nem foi o trovão que decidiu, foi todo o resto. Thor vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre essa aqui, com certeza.
Você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo. Isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai poder ver mais vídeos como este toda semana. Então, até lá. Até a próxima.